Boa tarde a todos, bem-vindos ao Bazar do Vídeo, o meu nome é Rodrigo. Temos aqui a C300, a novíssima C300 Mark II, que acabou de chegar, e vamos desembalá-la, ver o que é que ela traz e falar um bocadinho sobre ela. Obviamente, manuais de instrução e garantias. Temos a máquina. Ela traz o punho, que como vem com o monitor LCD e o módulo XLR, que é retrátil, e tem comandos, continua a ter os comandos. Neste aspecto é muito parecida à C300, à anterior. A alça, cabo de alimentação, a bateria de origem, que são baterias novas, não são as mesmas baterias da C300, são baterias única e exclusivamente desenhadas para esta câmara. Portanto, as baterias que clientes da Canon antigos teriam não servem aqui. Temos o ocular. E as proteções dos punhos. Mais a pega superior, o transformador, o alimentador direto corrente e um carregador que nesta gama de câmaras, como a 1DC, é finalmente um carregador duplo. Portanto, podemos estar a carregar duas baterias ao mesmo tempo, o que é ótimo. E em termos de acessórios, é basicamente isto que ela traz. Ora, agora, dando uma olhadela um pouco mais atenta à máquina, em termos de ergonomia e o aspecto dela, ela é muito próxima à C300, à primeira versão. Tem umas ligeiras diferenças, como a ventilação ser deste lado e ser muito maior. A pega desta vez e o suporte com o monitor e o áudio continua a ser feito através da sapata, mas a pega já tem uma fixação diferente. É presa já também através destes parafusos que estão aqui de lado, dois, que é para evitar alguma oscilação. De resto, em termos de ergonomia, mantém-se tudo na mesma. Os controlos rotativos e de acesso de menu continuam a estar aqui. Continuamos a ter o controle do ISO e ganhos, o shutter e o frame rate aqui, junto também à ventilação. E aqui mantém-se o Magnify, Peaking, a Zebra e o controle de vetoscópio. Os NDs continuam aqui, mas os NDs na C300 Mark II têm uma diferença. A C300 tinha NDs para controlar 2, 4 e 6 stops. Esta traz mais 2, traz 8 e 10. Portanto, temos mais essa função. Continuamos a ter um botão de REC aqui, está ligeiramente diferente em relação à anterior. Passamos aqui a ter dois botões ligeiramente diferentes, que continuam a controlar o balanço de brancos e a poder fazer o balanceamento total da cor, mas também serve para tocar, fazer play dos ficheiros já gravados. No painel traseiro, mesma coisa. Os slots para os cartões, que deixaram de ser compact flash para passarem a ser os CFast, para suportar o elevadíssimo bitrate que esta máquina produz. O menu, temos aqui o botão de acesso do menu e o joystick de controle. Aqui temos dois botões customizáveis, que é o 8 e o 9, que podemos atribuir toda e qualquer função. Aqui passamos a ter também um pequeno ecrã de indicação do que é que temos de nível de stops, do nível do áudio, etc. A nível do painel de ligações, estamos a falar basicamente do mesmo setup da C300. Portanto, temos a saída de vídeo analógica, temos áudio, temos o Genlock, temos a saída timecode, continuamos a ter o controle remoto e a saída de auscultadores por aqui
e esta sim, uma pequena diferença, passamos a ter duas saídas HD SDI. Pronto, porque a C300 Mark II permite, para além da gravação 4K interna, permite a gravação de 4K RAW externa, através desta saída, para um gravador externo, como o Atmos Samurai, que grava 4K sem compressão. Continuamos a ter uma porta HDMI, útil para munição, e a entrada de DC, de alimentação direta de corrente. O punho mantém-se exatamente igual, continua a ser uma câmara bastante ergonómica e uma câmara muito fácil de operar de mão e confortável. O punho continua a ser amovível, que caso o queiramos fazer, temos a tampa, que eu já retirei, mas que agora não está aqui, a tampa que tapa esta peça aqui. Continuamos a ter aqui o joystick de controle, mais um botão de REC, e o controle de diafragma continua a ser feito aqui no punho, que é a maneira mais fácil de poder controlar o diafragma. Ora, em relação à anterior, há algumas diferenças neste modelo. Principalmente a questão do 4K. O sensor é novo, é um sensor de 8.65 megapixels, completamente desenvolvido só para esta câmara, sensor CMOS de Super 35, que gera resoluções até 4K. 4K, não Ultra HD, 4K, real, norma DCI. O codec mudou, é o novíssimo codec XF-AVC, que é também usado na XT10, e é um codec que suporta, através dos cartões CFast, bitrates até 410 MB. Outra coisa muito interessante que veio com esta máquina é o sistema de autofocus, que é o Dual Pixel CMOS, que é o mais avançado que existe no planeta. É um autofocus que permite transformar isto, para além de uma câmara de cinema, numa câmara que pode ser também utilizada em eventos, em coberturas desportivas e principalmente, considerando o que se usa muito hoje em dia, em gimbals. Sejam eles através de drones de alta capacidade ou dos Ronins, Movicams, tudo o que envolva estabilizadores eletronicamente controlados. Porquê? Por causa do peso, do tamanho da câmara, que continua a ser muito pequeno e fácil de transportar, mas principalmente através do Dual Pixel, que nos permite estar a trabalhar e não nos preocuparmos propriamente com o foco, se for essa a necessidade. O codec, o novíssimo codec XF-AVC, é um codec já com uma nova curva de gama, é o Canon S-Log 2, 10 bits, continuamos a trabalhar a 10 bits, e aqui sim esta câmara dá um salto muito grande em relação à anterior e em relação às outras câmaras do mesmo segmento de mercado, que é o range dinâmico. A C300 vem anunciada como tendo 15 tops de latitude de range dinâmico, o que para quem trabalha neste meio e para quem precisa muito de correção de cor, isto estamos a falar de um salto qualitativo e de um aumento das possibilidades, tanto na rodagem como na pós-produção, brutal. Portanto, isto aliás é superior a praticamente todas as câmaras do segmento, porque normalmente o que estamos a falar são de 12 a 13 tops de latitude. Ela continua a fazer frame rates variados, faz até 120 FPS em 2K, portanto temos ainda essa possibilidade. Há quem se queixe que não faz 180, mas francamente para uma câmara deste tipo e para este segmento de mercado, 120 frames por segundo é mais do que suficiente. Quando é preciso mais, se calhar procuramos o serviço de uma câmara ou de um operador especializado que nos forneça então esse ultra slow motion. Agora, para uma câmara deste tipo, parece-me 120 frames parece-me uma solução perfeitamente plausível. Outra questão interessante e que não acontecia na C300 e que hoje em dia é vital, é a gravação aqui não é como numa Arri ou como numa Varicam, que é a gravação dos proxies, mas o que ela faz, para além de estarmos a gravar o 4K, o sinal completamente com a compressão do codec novo, nos cartões CFast, podemos estar a gravar 2K ou até Full HD na slot de cartões SD que ela tem. Uma slot à parte, que serve exatamente para gravar baixa compressão. Podemos gravar com alta resolução, mas não gravamos com tanta qualidade. Agora, é ótimo para quem quer trabalhar com LUTs, quem quer trabalhar com gamas de correção de cor e carregar essas gamas logo na câmara. A C300 Mark II, como a antecessora, tem como escolha montagem EF ou PL. Esta, para já, é a versão EF, portanto, continuamos a ter essas duas opções. No entanto, a Canon oferece mais à frente no mercado, mais à frente no tempo, para os utilizadores que assim o pretenderem, que é no caso de eu querer comprar uma Canon
EF, porque tenho lentes EF, porque é esse o meu mercado. Mais tarde, contactando os serviços técnicos da Canon, é possível adquirir um adaptador certificado pela Canon para PL, que se adapta perfeitamente aqui. Suportará todas as objetivas de montagem PL, excepto as objetivas Cook. Portanto, é mais uma ferramenta para para casas de aluguer também, que trabalham muito com este tipo de equipamento e têm clientes que tanto pedem as lentes da Canon EF como lentes de cinema. Portanto, é mais uma solução para esta câmara incrível. A C300 Mark II traz um sensor full frame, Super 35, completamente desenhado única e exclusivamente para esta câmara, 8.85 megapixels, que tem uma sensibilidade nativa de 800 ISO, mas suporta até, e isto é muito impressionante, até 102.400 ISO. Portanto, estamos a falar de uma máquina que ficará, não estamos a falar de filmar na escuridão absoluta, como é óbvio, mas estamos a falar de uma máquina capaz de filmar em condições extremamente difíceis e adversas em termos de luminosidade. Outra modificação muito interessante que eu há pouco me esqueci de mencionar é que o viewfinder passou a ser um viewfinder eletrónico, passou a ser um EVF, um OLED, com uma resolução já bastante aceitável de 1024 por 768, facilitando assim a operação, que era sempre, e a Canon sempre teve um pouco este problema, que era os seus viewfinders tinham pouca resolução e era difícil focar. Este é bastante impressionante e continua a ter a correção de dioptrias, portanto é mais um ponto a favor deste novo modelo da Canon C300. Antes de me despedir, queria só dizer que a câmara está disponível na nossa loja para testes, para verem, para mexerem, para gravarem. Se quiserem, tragam os vossos computadores, faz-se aqui uma pequena gravação, levam os ficheiros para casa e comprovam por vocês próprios as capacidades reais que esta máquina tem, em termos tanto de filmagem, como principalmente, que este é um grande foco desta máquina, a capacidade do ficheiro final, da pós-produção e essa capacidade de trabalho que é o que a diferencia de todas as outras no mercado. E, entretanto, nós havemos de fazer uns testes com a câmara, muito em breve, e depois vamos-vos dar um feedback como é que correram e quais são as nossas opiniões sobre a mesma. Até breve.